Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, a gente vai falar um pouco mais agora sobre como traçar um plano, como criar objetivos e uma mentalidade investidora. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, primeiro a gente tem que definir onde a gente quer chegar e o período, né, que pretendemos levar para chegar àquele objetivo. Então, o que é o objetivo? É o propósito de realizar algo. É onde se quer chegar em um determinado tempo. Se você não tem um objetivo, se você não tem um alvo, você não sabe se você está progredindo ou se está regredindo. Você não sabe nem mesmo para onde o seu dinheiro está indo, se ele sai sem um planejamento. Tudo bem? Então tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Vamos lá. Bom, isso vai nos dar uma direção. Você vai criar um compromisso. A direção é para onde eu estou indo. E o compromisso é, bom, eu vou me comprometer com esse meu eu do futuro. Eu vou me comprometer com a minha família para o futuro. Um futuro a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Mas é um compromisso que você faz consigo próprio. A gente já conversou aqui sobre a origem do dinheiro, né, que você recebe mensalmente, semanalmente, depende de como a tua forma de trabalho e também de pagamento, mas ele não vem do nada, ele vem fruto de trabalho, de estudo, ele vem fruto de um investimento que você fez em educação, numa formação técnica, uma graduação ou além disso, né? Então você agora está colhendo o resultado financeiro daquilo que também já foi investido lá atrás. Tempo, dinheiro, esforço e muita dedicação, às vezes por muito tempo. E aí quando o dinheiro cai na nossa conta, a gente gasta com coisas tão fúteis e inúteis que a gente está, na verdade, desperdiçando não somente o tempo presente, estamos desperdiçando o futuro, porque criamos às vezes dívidas e as dívidas serão pagas com dinheiro. Para isso eu vou ter que trabalhar, vou ter que me dedicar novamente somente para pagar dívidas de coisas sem valor algum. E aí um desfrute futuro. A questão do desfrute é uma coisa muito importante. A gente saber que a gente deve saber aproveitar as coisas boas da vida. Para isso, essa nossa conversa sobre o que é algo de valor e o que não deve estar em nossa casa, em nossa família. Ou então, tudo aquilo que dá para eu comprar ou desfrutar, já é o tempo de eu desfrutar. Ou às vezes não é o meu momento ainda, não é o tempo para que eu e minha família possamos estar vivendo aqueles momentos. Então eu tenho que saber plantar para depois colher. O desfrute vem de saborear o fruto, mas primeiro você tem que plantar. A árvore tem que crescer, ela tem que multiplicar. Aí chega a época do desfrute, tudo bem? Quando você começa a inverter esses papéis, no final você vai ter endividamento, problemas emocionais, problemas familiares e é aquilo, né? Uma sobrecarga de trabalho e é uma bola de neve que só cresce. O tempo passa, os anos vão e você não vê as coisas andarem. Então vamos lá. Primeiro, anote os seus objetivos. Essa é uma tarefa que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai anotar. Eu coloquei algumas imagens aqui só para representar. Aqui talvez uma aposentadoria, talvez algumas viagens que a sua família. Eu compartilhei, né, com os meus mentorados agora sobre uma viagem que a gente fez pelo Nordeste. Mesmo trabalhando tanto tempo como professor, nunca tinha conseguido fechar um ano tão bem, né, após eu ter esse conhecimento e ter uma visão de investir, né, meu capital, meu dinheiro, separar numa proporção de 50, 30, 20. Eu consegui então, dentro de um mês, dentro de um ano muito bom, fechar um ano em que eu pude realizar um sonho nosso. Talvez não era o teu sonho, o sonho da tua família ou de outras pessoas que me ouvirão, mas era o nosso sonho realizar uma viagem de carro, né, para o Nordeste, estar com minha família também em diversos lugares e passamos ali um bom tempo viajando. Foi um tempo de muita experiência, mas deve fazer parte então aí do seu planejamento os seus sonhos e da sua família. Então, uma aposentadoria, talvez, onde eu estou colocando aqui a setinha, talvez vou criar aqui um plano para eu me aposentar e ter uma renda mensal ali, complementar a minha aposentadoria. Esse é um plano. Não, eu quero ter daqui a 3 anos um capital X, que eu quero fazer uma viagem tal, quero fazer tais coisas com a minha família ou comigo mesmo, né? Só comigo. Eu quero ter mais tempo livre, eu quero poder ter um capital ali mensal
que me possibilite trabalhar menos, ter mais tempo para mim, né, para cuidar da minha saúde. Eu quero construir um patrimônio, eu quero realizar alguns sonhos e alguns patrimônios. Eu quero desfrutar disso no futuro com a minha família. São objetivos, outros mais, eu só coloquei aqui algumas metas e alguns alvos para a gente pensar. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que pensar então no prazo dos objetivos. Tem alguns que é de curto prazo e objetivo de curto prazo, um investimento de curto prazo, ele é até 12 meses. Um investimento de médio prazo, ele vai de 12 meses a 60 meses. Um investimento de longo prazo, aí ele vai passar de 60 meses. Mais de 5 anos, você já está falando de longo prazo já. Bom, a gente vai ler algumas frases aqui para a gente poder refletir e pensar. O Augusto Cury, né, é uma pessoa fora de série, um profissional de excelência, e a gente vai usar algumas frases dele aqui. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Tá vendo aí a importância da gente ter essa aula hoje? Da gente saber traçar um plano, uma meta, um objetivo? Vamos lá. Os sonhos são como uma bússola, né, que nos guia, né, indicando os caminhos que seguiremos e as metas que queremos alcançar. São eles que nos impulsionam, nos fortalecem e nos permitem crescer. Essas duas frases do Augusto Cury. Vamos lá. Frase do Lauro também vai dizer assim: vá firme na direção das suas metas. Primeiro você tem que identificar as metas. Você tem que saber o que você quer para você e para sua família. Qual o alvo, em qual período, se isso tem valor ou não tem valor, o que isso agrega para você ou não agrega nada. Você tem que ser bem sincero, filtrar-se para não ficar enviesado pelo consumismo ou pela aparência, para aparentar algo para alguém ou para a sociedade. Você tem que ver aquilo que é bom para você e para sua família. Vamos lá. Bom, então vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Quer dizer, você ser forte, disciplinado, determinado, né? Quando isso já, a Bíblia fala, né, que como o homem se vê, assim ele é. Isso quer dizer o quê? A fé que realiza, né? Se você se imagina como uma pessoa que nunca vai construir nada, que nunca vai ter sua casa própria, que nunca vai conseguir se organizar para realizar alguns sonhos seus, da sua família, eu quero te dizer uma coisa: realmente você não vai conseguir, realmente você não vai chegar lá, porque aquilo que não está imbuído de fé, essas coisas não se consolidam na vida física. Você precisa primeiro crer, você precisa olhar para a sua meta, para aquilo que tem brotado em seu coração, siga firme. No meio da caminhada vai aparecer muitos obstáculos, vai aparecer muitas dificuldades, mas você vai ter que lutar, né, para chegar àquele objetivo. Coisas importantes não vêm de qualquer maneira, coisas boas, coisas de valor são conquistadas, mas também quando você as alcança, o desfrute é maravilhoso. Tudo bem? Os planos bem elaborados levam à fartura. Presta atenção do que a gente está lendo aqui em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha, como tem gente que gosta de entrar numa pirâmide, como tem gente que gosta de um esquema, um jeitinho brasileiro. Ah, esse daqui agora, esse aplicativo tá dando mais dinheiro, aquele outro ali tá colocando dinheiro na minha conta, e é tudo um grande golpe. Por que as pessoas caem em golpe? Porque elas são atraídas pela ganância, a ganância de ficar rico da noite pro dia, a ganância de ser alguém, a ganância, né, de ser famoso. A ganância vai levar a pessoa, na verdade, à ruína. Então você tem que ter um plano. Ouça bem o conselho sábio da palavra, né? Os planos bem elaborados levam à fartura. Levam o futuro vai ser fartura. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Então acaba com isso na tua mente.
de que da noite para o dia você vai conseguir um rendimento. Tem gente que vai assim mudar a sua vida. Não vai, não vai. E quem chega para você prometendo um rendimento mensal de 30% ao mês, 10% ao mês, seguro, sem risco, pelo amor de Deus, como você vai acreditar numa coisa dessa? Então, sei que você está me ouvindo e nunca mais vai cair nesses golpes aí, tudo bem? Vamos lá, então o terceiro aí, né? A terceira frase. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Depois a gente vai ler o que é diligente. Mas, ó, às vezes a gente é muito aplicado no trabalho, né? Trabalho ali em casa, para as coisas, a rotina do dia a dia, mas para aquilo que é a construção de um patrimônio, aquilo que é o investimento, a gente é preguiçoso, a gente não quer estudar, a gente não quer ler. Olha, eu tenho dito isso, como eu tenho falado isso, como as pessoas não querem ler, e nem mesmo quando é para aumentar o seu grau de conhecimento, para ampliar os seus ganhos mensais. É para ganhar mais, é para fazer o seu dinheiro crescer. Ainda assim, as pessoas não querem ler, não querem aprender, querem um plano pronto, querem uma fórmula mágica que não existe, uma forma de chegar a um determinado ponto de excelência, mas assim, se não adianta, você pode ganhar 1 milhão aí agora, se você não souber administrar esse dinheiro, você vai voltar ao mesmo patamar de conhecimento financeiro que você está anteriormente a receber esse dinheiro. Então não adianta, não existe uma fórmula mágica, não existe algo que vai transformar da noite para o dia. Existe disciplina, existe um plano, existe ali uma meta que você vai seguir à risca e você vai se dedicar, né? Às vezes até mesmo criar uma segunda ou uma terceira fonte de renda para chegar em determinado lugar. Não vai ficar ouvindo A, B, C, D, você tem que ter um plano, tem que ter conhecimento, ouvir, né, aquilo que a instrução aí está dizendo para você, trace um plano bem definido, trace um bom plano, porque isso vai te levar à fartura. Chegou a esse ponto, chegou a esse conhecimento, segue firme, com fé e vai chegar lá. Então o preguiçoso, aquele que não quer estudar, não quer se aplicar, aquele que quer a coisa pronta, ele não vai conseguir nada também. Assim é na vida, assim é em todas as áreas, no investimento é a mesma coisa. Se você é preguiçoso para estudar, para não se aplicar, você também não vai conseguir. Você não vai chegar lá, porque exige da pessoa um certo grau de entrega que vai diferenciá-la de todas as outras demais. Para isso eu vou ter que me esforçar. Então eu vou ter que deixar a preguiça de lado, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, mas só você sabe o quanto você está progredindo e crescendo. Tudo bem? Mas os desejos do diligente são, olha, amplamente satisfeitos. Eu gosto desse texto porque ele fala amplamente satisfeito, mas é do diligente, é daquele que é dedicado. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Então vamos ver o que é o diligente, depois eu vou falar ainda desse provérbios. Diligente é um adjetivo, é uma qualidade atribuída a qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. Ele é utilizado para descrever a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. Quer dizer, você deve ser uma pessoa diligente nos seus investimentos. É claro, o investimento é a ponta do iceberg. Se você não for diligente no planejamento da sua vida e da sua família, você não vai sobrar nada para você investir em lugar algum. Então você tem que ser uma pessoa diligente em todas as áreas. E aí, com certeza, você vai conseguir separar aquela porcentagem mensalmente, semanalmente, para os seus aportes, para os seus objetivos e metas. Tudo bem? Mas vamos ler esse texto aqui, ó. O preguiçoso não aproveita a sua caça. Ele teve que caçar, ele teve que planejar, ele teve que montar uma armadilha, ele teve que apontar a flecha, ele teve que apontar lá o rifle, ele teve que caçar. E depois de tanto esforço, depois de tanto batalhar para chegar agora ao seu sustento, ele vai lá e não aproveita. Ele deixa estragar. Ele deixa lá a carcaça lá do animal abatido apodrecer. E alguém olha e fala assim, nossa, você só perdeu tempo.
Você se esforçou, ficou dias aqui no mato se preparando para poder pegar essa corça, preparar esse coelho, né? E aí, quando ao abater o animal, agora você não foi zeloso em aproveitar a caça e deixou tudo apodrecer. É perda de tempo, de trabalho, de dedicação. Mas ele fala, mas o diligente, ele dá valor aos seus bens. Ele vai olhar para aquela caça ali e vai dizer, nossa, como eu me esforcei. Nossa, como agora vou levar para minha casa o fruto do meu trabalho. Como agora eu vou levar para minha casa e vou cuidar dessa caça. Não vou deixar ela apodrecer, não vou perder ela no meio do caminho, não de maneira alguma. Ela vai me sustentar e sustentar a minha família daqui para frente ou por um período muito bom. Está falando aqui de uma caça, mas estamos falando do dinheiro, é claro, que ele é fruto do teu trabalho, fruto da tua dedicação e você vai ter que se empenhar. Não vai deixar ele apodrecer, primeiro, a inflação corroer ou gastar com coisas fúteis, inúteis, que não servem para nada, está desperdiçando tempo, dinheiro e inteligência. Vamos lá. Vamos analisar alguns objetivos aqui. Uma pessoa está querendo comprar um apartamento de 350 mil reais. O prazo que ela tem no coração dela ali é de 10 anos. Tem que ser um prazo viável, né? E ela não sabe qual o aporte mensal. Então, esse investidor ele tem um perfil de moderado a conservador. Se ele conseguir 0,7% ao mês de rentabilidade, é totalmente possível. 0,7% ao mês é totalmente possível alcançar. Tudo bem? Eu usei aqui uma calculadora, né, que está no site mobius.com.br. Essa calculadora, você vai dizer aqui qual é o investimento que você vai fazer, se é em tesouro, se é em CDB, né? Porque as regrinhas vão mudar. Estou colocando aqui no Tesouro Direto. Você aqui, no caso, está emprestando dinheiro para o Brasil, para o governo federal. É pré-fixado, quer dizer, eu já estou fixando o valor de juros que eu quero receber por mês, tudo bem? Vou colocar aqui mensal, mas pode escolher anual também. O investimento inicial de R$ 1.000 e todos os meses, por 10 anos, vou tirar minha câmera aqui para poder não atrapalhar. Vamos lá. Todos os meses, acompanha a setinha aí que vai dar bom. Ó. Todos os meses, por 10 anos, uma rentabilidade de 0,7% ao mês. Bom, o valor bruto, tudo, é R$ 189.395. O valor que você investiu é de R$ 121 mil. É o dinheiro que você colocou. Tu colocou ali R$ 121 mil. Ou seja, foram 121 meses de aporte de R$ 1.000. O que você ganhou de juros? Ganhou R$ 68.395 de juros. O valor líquido, né, o que vai sobrar após você pagar o imposto de renda de 15%, vai sobrar R$ 179.135,82. Isso aqui é muito variável, é só um exemplo, né? Isso aqui te dá um norte, é como a gente vai falar mais para frente, te dá um norte. Vamos lá. Bom, ele não chegou ao objetivo dele. Ele quer 350 mil em 10 anos, colocando R$ 1.000 por mês. Não vai conseguir. Talvez ele pegue isso daqui, dê uma entrada, né, vai pagando o restante, enfim. Mas com esse valor, nesse tempo, não consegue. Aqui é uma curva de juros. Essa parte de baixo, ele está revelando para a gente o dinheiro que você colocou. Então, ele vai subindo em degraus mesmo, porque todo mês você vai colocando R$ 1.000 e ele vai subindo, 121 mil reais. Agora, essa partezinha aqui de cima, verde, é onde estão os juros compostos. Ou seja, cada vez que você coloca mais dinheiro, rende mais. Coloca mais dinheiro, rende mais. Tanto que chega uma hora que olha a quantidade de juros que você está ganhando mensal. É muito dinheiro por mês. Ou seja, quanto mais dinheiro tem, mais ele vai render. Porque uma coisa é 0,7% de 1.000, outra coisa é 0,7% de 100 mil. São coisas totalmente diferentes. Vamos lá. Agora então, ele viu que R$ 1.000 não dá, então ele vai falar, bom, e se for R$ 1.500 todos os meses por 10 anos? Ainda na porcentagem de juros de 0,7% ao mês, que é totalmente viável.
Ele vai ter aqui um valor bruto de R$ 284.092 e investiu R$ 181.500. Ele ganhou R$ 100.000 de juros, R$ 102.592 de juros, e o que ele tem na conta dele é R$ 268.703. Mas tá vendo, aqui em 10 anos, 1.500, olha a quantidade de juros. Quem aí ganhou em juros, fora o teu dinheiro, 100 mil em 10 anos? Né? Então é um valor muito considerável. Dá uma média aí de mais de R$ 10.000 por ano. R$ 10.000 por ano, né? Tirando já a média no final. No começo não vai ter isso tudo, porque tinha menos dinheiro, mas colocando na média no final, 102 mil em 10 anos vai dar mais de R$ 10.000 por ano, né? O que o teu dinheiro ao longo desse plano ele gerou para você. Volto a dizer, no começo não vai ter os 10 mil porque tem menos dinheiro, mas lá na frente, né, é que vai fazer a bola de neve. Mas ele não chegou no objetivo dele ainda. Então vamos passar. Bom, ele mudou aqui. Vamos lá. Isso aqui é aquela curva de juros, né? Juros compostos, é o que ele ganhou. E aqui é o que ele colocou de dinheiro. Bom, agora ele vai ter que pensar o seguinte. E se eu conseguir uma média de 1% ao mês? Que também é viável. Ele vai ser um pouquinho mais agressivo, não tão agressivo assim, mas ainda assim dá para conseguir 1% ao mês por 10 anos. Vamos ver. Ele vai ter um valor bruto de 350 mil, né? Ele investiu os mesmos 181 mil, só que agora, só porque ele subiu ali de 0,7 para 1, ele não tem mais 280 e pouco, se me recordo bem. Deixa eu ver aqui. 268. Agora ele tem 324 mil reais na conta dele, o valor líquido. Pagou 25 mil de imposto, mas o valor líquido ali 324 mil. Bom, ele precisa de 350 mil, já está meio que ganho já esse negócio já. Tudo bem? Já dá para ele comprar um imóvel mais ou menos ali de 350. Se o imóvel está sendo vendido a 350, você chegar lá, né, com 324 na mão, a pessoa vende. É claro que a pessoa vende, é claro que você vai conseguir. Então, 1.500, 10 anos, já é um valor, a 1% ao mês, já é um valor viável. Já é algo alcançável. Não é uma coisa fora do comum, não precisa de muita coisa, é só replicar isso. Leva tempo, mas também você vai construir um patrimônio que pode, de fato, realizar um sonho muito grande, mas coisas importantes e de valor levam tempo. As pessoas querem da noite para o dia. Aí o que acontece? Eu quero para agora. Então tu vai tentar financiar aí hoje aí, né, uma taxa de juros de 11% mais ou menos como tá, né? Você vai pagar num apartamento, né, 324 mil. Você vai pagar quase 1 milhão, talvez 800 mil, 700 mil, 700 mil com certeza. Né? Você vai pagar o dobro, ou quase o dobro, ou um pouquinho mais do que o dobro, depende do período, da taxa de juros. Mas você vai trocar uma coisa pela outra. Tu vai trocar o não esperar por ter que pagar mais, e muito mais. Então, eu tenho que avaliar muito bem isso. Vamos lá. Mas e se forem 12 anos? Se a pessoa tiver, poxa, já esperei 10 anos, cara. Já estou há 10 anos nesse negócio já. Vou segurar mais 2 anos. Já estou morando aqui, já tenho minha casa e tal, né? Já fui disciplinado por 10 anos. Vou segurar mais 2 anos, ainda um rendimento de 1% ao mês, 1.500. Lá no mesmo produto do Tesouro. Se eu conseguir o mesmo rendimento e continuar o mesmo aporte, no final eu vou ter 444 mil. Ele vai dar lá os 350 no imóvel à vista e ainda vai sobrar ainda uma boa quantidade de dinheiro para ele realizar outros sonhos. Tudo bem? Então, levou 12 anos, levou 10 anos, né? Eu quero mais rápido. Poxa, então, para encurtar o tempo, por exemplo, ao invés de 1.500, 3.000. Ao invés de 10 anos, 5 anos. Na verdade, acaba sendo até menos, porque como você agora está colocando 3.000, ele vai render mais. Nem é 5 anos. Menos que 5 anos você está chegando ao objetivo. Nesse caso aqui, de 12 anos,
a 1.500, mas se tu colocasse 3.000 todos os meses por 12 anos, você ia ver que você ia alcançar esse objetivo aqui num tempo muito menor, menos que 6 anos. Talvez 6 anos ou um pouquinho menos, depende da rentabilidade. Então, para você diminuir o tempo, tu tem que aumentar o aporte. Poxa, mas aí eu não tenho tanto dinheiro assim. Aí é buscar outra fonte de renda, né? Aí é a gente, por um período, se sacrificar, mas para conseguir um objetivo de valor, algo de valor. Não vai gastar dinheiro desse investimento com coisas fúteis e inúteis, como eu já tenho falado aqui, não. Você vai procurar investir em coisas que venham agregar valor para você e para sua família desfrutarem, tudo bem? Deu para entender a relação? Então, se você quer diminuir o tempo, tem que aumentar o aporte. Tem gente que fala assim, poxa, mas 1.500 é muito dinheiro. Vai tentar tirar um apartamento de 350 mil aí, ver se você não vai pagar 2.000 de mensalidade, ou até mais do que isso. Então as pessoas já assumem essas prestações, porque isso aqui é para quem quer um apartamento de 350 mil. Né? Então, para quem quer um apartamento desse, às vezes a pessoa tá lá, vai segurar uma prestação por muito tempo também, de 2.000, 2.000 e pouco. Se ela consegue pagar 2.000, ela consegue pagar 3.000. Não mora ainda, mas o que ela vai fazer? Daqui a 5, 6, 7 anos ela está comprando aquele imóvel à vista e de repente ainda ganhando um desconto e ainda sobrando dinheiro. Olha aí os juros, o capital que você colocou, olha o tamanho do seu capital, olha o tamanho dos juros. Chega uma hora que é um valor absurdo. Tudo bem? Vamos lá. Vou voltar com a câmera aqui. Bom, com a ferramenta de juros compostos, existem várias ferramentas, até mesmo no celular você vai encontrar essas ferramentas de calculadora de juros compostos. Você vai montar alguns alvos, elaborar alguns planos. Mas é claro, é só uma simulação. Taxa de juros muda, né? O período lá de aplicação muda. Você só tem que ter o seguinte: eu vou mesmo montar uma carteira, montar ali um plano, mas, poxa, eu quero pelo menos buscar 1% de valorização da minha carteira ao mês. Você buscar isso e continuar com os teus aportes, aí você tem ações, aí tendo ações já está de moderado a agressivo. Mas você pode buscar uma rentabilidade um pouquinho maior. Para isso você vai ter que estudar, vai ter que saber o que está fazendo. Dá para fazer 1% ao mês? É claro que dá. Diversificando, montando uma carteira bem diversificada e bem segura, 1% ao mês é totalmente viável. A gente vai ver sobre isso. Então, no plano 50-30-20, para fazer um aporte mensal com esse objetivo acima de 1.500, você precisa ter um salário de pelo menos R$ 7.500. Porque é 20%. E quando você vê 20% de 7.500, é R$ 1.500. 10% é 750, 20%, R$ 1.500. Então está dentro de um planejamento. Se tem essa faixa salarial, você consegue ali, você deveria, né, separar aqueles 1.500 e procurar uma rentabilidade de 1% ao mês, você chega naqueles alvos que a gente conversou lá. Tudo bem? Vamos lá. Eu não tenho esse salário, então você vai ter que se adequar. E aí é o que a gente vai conversar aqui, ó. Tem que ser adequado. Para realizarmos, né, para elaborarmos um plano, devemos ter a sensibilidade se ele é realizável. Ou seja, esse plano que eu apresentei para vocês aqui é realizável? Sim, totalmente realizável. Não é uma coisa astronômica, não é uma coisa fora da realidade, não estamos buscando um rendimento fora da curva, uma coisa espetacular, nada disso. É adequado? Aí você vai ter que, aí como eu coloquei, você vai ter que ser sensível para saber, é adequado para você? Você tem aquele salário de 7.500 para você fazer o aporte de 20%, que é 1.500? Não recebo 7.500 e mesmo com algumas coisinhas a mais que eu faço aqui, não chego a isso. Então você vai ter que diminuir os teus objetivos e os teus alvos também, para ser adequado a você, para você também não se esmagar e no final não vai dar bom também. Tudo bem? Então você vai ter que se adequar. O quanto que você consegue? Eu consigo R$ 1.000 todo mês. Então cria objetivos e metas para um perfil de R$ 1.000 todo mês. Aí vai virar adequado. É possível? Ou seja, 1% ao mês é possível? Assim, a técnica, né, o modelo operacional é possível de se realizar? É possível. Então tá
tudo bem. No caso acima, precisamos aumentar a rentabilidade, eu precisei aumentar a busca da rentabilidade de 0,7 para 1% para tentar e aumentar também os aportes. Porque em 10 anos, com R$ 1.000 a 0,7, não tinha uma perspectiva de ele chegar aos 350 mil e nem próximo a isso. Então ele teve que aumentar o aporte ou teve que aumentar a rentabilidade. Se não conseguisse, teve que aumentar ainda o tempo. Então você vai ter que ir adequando esses fatores para chegar a um equilíbrio, um norte, e aí tu segue em frente. Vamos lá. Então, um plano. Separe um caderno específico para anotar todas as suas metas e estude uma maneira possível, adequada e realizável de chegar lá. Tudo bem? Se você compra e vende ações, deverá anotar como se sente com seus investimentos de tempos em tempos. Anote o motivo de estar comprando determinada ação em determinado preço e se você é buy hold, já anote seus próximos pontos de compra. Então tem um diário de trade, né? Trade é negociador. Se você compra e vende ações, fundos imobiliários, você está na renda variável, você tem que ter um caderno específico. Eu vou mostrar o meu aqui. O meu está até aqui, ó. O meu está aqui. Ele fica do lado da minha. A gente fez aqui uma campanha de doação de sangue. E aí o meu caderno fica do meu lado aqui. Sentei no computador. Vou comprar, vou vender, vou negociar. O meu caderno está aqui do meu lado. Todas as atividades que eu faço no mercado, de compra, venda, o porquê, o motivo, eu anoto ali. É importante. Isso vai me gerar crescimento. E compromisso. Quando eu anoto ali, olha, eu quero em tanto tempo, de tal maneira, chegar em tal lugar. Eu escrevo isso, eu crio um compromisso comigo. É um compromisso comigo e com a minha família. Tudo bem? Bom, tenha uma planilha ou assine um site para acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos em renda variável. Ou também você pode acompanhar por sua corretora. Mas se você tem 2, 3 corretoras, você vai ter que se organizar, porque tu vai ver o rendimento de uma aqui, o rendimento da outra ali. Você vai ter que criar uma planilha para poder juntar esses dados. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu uso uma planilha, né? Eu assino uma planilha chamada Aquelo. Ela é muito boa em todas as minhas operações que eu faço no mercado. Comprei uma ação, aquilo já vai direto lá para o site e ele já calcula o preço médio, já vê a rentabilidade, já faz o imposto de renda, já me faz tudo. Eu pago por isso, uns 200 e poucos reais anual, mas é algo que me facilita. Até porque quem faz muita coisa, no final tu tem que ter alguma coisa para agilizar, porque senão no final você não sabe nem mesmo a rentabilidade, você tem que ter um meio ali de acompanhar. Então, acompanha pela tua corretora, se você tem uma corretora só. Se tem mais que uma corretora, tu vai ter que criar uma planilha para você pode criar uma planilha para você ir vendo as rentabilidades e fazendo os cálculos, ou mesmo assinar sites que te proporcionam estar conectado a B3 e se você compra e vende ações, fundos imobiliários, tudo já vai para lá e você na renda variável já vai ficar já de cabeça tranquila. Agora, vamos lá. Eu tenho um desafio para você. Eu quero que você anote um plano e me envie para a gente conversar. Tudo bem? Te dando um exemplo aí, ó. Você vai colocar o teu nome, tu vai colocar a meta, o tempo que você espera alcançar essa meta e aí tu vai descrever com o máximo de detalhes possíveis. A forma, a metodologia, quero aplicar em tais produtos, quero buscar tal rendimento em tanto tempo e fazer uma matemáticazinha básica de juros compostos naquela calculadora para você falar, e aí eu acredito que eu devo chegar em tal lugar, ou então melhor assim, eu chegarei em tal lugar em tanto tempo de tal maneira. Tudo bem? Então um abraço, espero que tenha contribuído para você e para o teu crescimento. Vamos lá, não desiste não, é muito bom.